Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Jéssica. A gente hoje vai começar falando sobre avaliação, né? Então, avaliação no viés da educação especial, a gente vai trazer especificidades sobre as diferentes deficiências, as diferentes características dos estudantes que são público-alvo da educação especial. Então, hoje a gente vai conversar sobre o processo de avaliação para o estudante com deficiência intelectual. Então, a gente vai voltar um pouquinho, né, para rever o que a gente já falou antes no primeiro semestre sobre o estudante com deficiência intelectual, né? As demandas, as especificidades, os ritmos, as características. Então, a gente vai só fazer um apanhado rapidinho de como funciona, né, esse estudante com deficiência intelectual, para que a gente possa ir trazendo os pontos principais, né, indispensáveis para o processo de avaliação dele, que acontece de forma sistemática e regular, não é? E aí a minha fala não é uma fala que se destina apenas para o professor que está na sala de recursos multifuncionais, né? A gente também pensa nessas temáticas voltadas para a avaliação, para que elas sejam percebidas também na sala regular. Então, as demandas, os aspectos, as estratégias, os recursos que a gente vai explorar durante essa temática, né, a avaliação para o estudante com deficiência intelectual, vai servir também para que a gente possa ampliar o nosso olhar para o desenvolvimento desse trabalho na sala regular. Então, vamos só retomar, dar uma revisada, né, no que a gente já falou sobre as características do estudante com deficiência intelectual. Então, é evidente que ele tem no seu funcionamento, né, e como característica do seu desenvolvimento integral, uma dificuldade de aprendizado, né, com ritmo muito próprio, com características muito específicas. Então, ele tem pouca interação. Então, a gente também já falou sobre essas questões socioafetivas que são evidentes no funcionamento desse estudante. Eles têm dificuldade de realizar as atividades adequadas, coerentes com a idade cronológica. Né? Então, a gente entende que há um déficit de aquisições que fica muito evidente quando a gente faz esse alinhamento de desenvolvimento integral e idade cronológica. E eles têm uma dificuldade de percepção. Então, retomamos, né, essas características fundamentais do funcionamento, fundamentais e muito gerais, né, do funcionamento do estudante com deficiência intelectual, para que a gente possa ir montando esse olhar para a configuração dessa avaliação. Lembrando que essa avaliação ela ocorre de forma sistemática, como eu já falei, de forma regular e voltada de verdade para os objetivos que a gente traçou quando a gente montou o plano de ação, né, a partir do plano educacional individualizado que a gente construiu para ele lá no início, quando a gente pensou nesse projeto de inclusão para esse estudante. Então, normalmente, os estudantes com deficiência intelectual, eles apresentam uma dificuldade muito grande de adaptação. Então, eles levam um tempo muito específico, para que eles se apropriem das dinâmicas que são importantes para que as atividades sejam executadas. Então, eles têm uma tendência ao isolamento, eles têm dificuldade de coordenação motora e eles têm uma falta de interesse muito constante. Então, essa dificuldade de concentração e essas outras características que eu falei fazem com que a gente pense num processo de avaliação que seja estruturado pensando nessas demandas, né? Pensando nessas características. Então, se a gente fala que o processo de avaliação ele é constante, ele é regular, ele é sistemático e ele considera as características do estudante, a gente está pensando em um projeto de avaliação e a gente está pensando em um trabalho de avaliação estruturado previamente, né? Onde a gente sabe muito bem o que a gente precisa observar para que a gente possa redimensionar, para que a gente possa reestruturar, para que esse processo de desenvolvimento que a gente pensou, ele de verdade seja significativo, ele seja transformador para o estudante, né? Não é muito interessante, né, que a gente pense nas atividades e que a gente proponha as atividades para o estudante com deficiência, pensando apenas no desenvolvimento da atividade.
A gente precisa de verdade pensar na repercussão da atividade para esse estudante, para o seu desenvolvimento integral. E aí, quando a gente pensa nessa repercussão, a gente imediatamente está pensando no processo de avaliação, que é um processo norteador. Então, nessa construção desse processo de avaliação, com um ritmo específico, com um olhar voltado para as demandas do estudante, a gente precisa ter clareza, né, no desenvolver da atividade, que pode ser uma atividade pensada para a semana, que pode ser uma atividade pensada para o dia. A gente precisa ter a clareza do que a gente vai avaliar. Né? O que a gente está avaliando quando a gente disponibiliza um recurso, quando a gente pensa numa estratégia. Eu estou avaliando o quê? Né? Quais são os objetivos dessa avaliação? Essa avaliação ela vai me dar indicativos, ela vai me dar referências para quê? Né? Então, ela precisa ter um objetivo de verdade que seja revertido para o processo de desenvolvimento integral do estudante. Então, o que avaliar, né? E quais são os objetivos dessa avaliação? E quais os supostos resultados que eu vou alcançar com essa configuração desse trabalho? Né? Onde eu selecionei recursos, onde eu pensei numa estratégia, sabendo de verdade o que eu vou avaliar, quais são os objetivos desse trabalho, quais são os objetivos dessa avaliação. Ela vai me levar a uma sistemática, né? E essa sistemática vai propiciar o que a esse estudante, e quais são os supostos. Né? A gente supõe que a gente vai conseguir alguns resultados a partir desse trabalho que é tão pensado, que é tão estruturado, obviamente que considerando as características gerais do estudante que a gente está atendendo, que a gente está propiciando, tanto na sala de recursos quanto na sala regular. Então, percebam que esse olhar é um olhar que se estende para a escola toda. Não é? A gente está falando desses aspectos importantes que são indispensáveis para a configuração dessa escola inclusiva que a gente deseja, mas esses aspectos da avaliação, eles são aspectos que devem ser percebidos para todo estudante dentro do processo de avaliação no contexto escolar, enquanto ambiente formal de aprendizagem. Então, a gente tem um ciclo avaliativo, né? A gente precisa entender que as coisas começam, né? As coisas acontecem e elas têm características e elas se encerram. Então, dentro desse ciclo de avaliação, a gente tem uma totalidade, né, de ações e instrumentos. Então, se a minha demanda para ser avaliada é essa, então, quais os instrumentos, o que é que eu vou usar nesse momento, o que é indispensável nesse momento e quais as ações, né, que eu preciso desenvolver para que esse trabalho aconteça de forma significativa para o estudante. Então, quais os subsídios que eu tenho para a tomada de decisão quando eu penso nas atividades, quando eu penso nos ambientes de aprendizagem, quando eu penso nas interações que eu vou propiciar para esse estudante durante uma atividade, durante um projeto, né? E qual o auxílio que eu tenho, ou que eu preciso criar, ou que eu preciso buscar, que eu preciso desenvolver para a prática pedagógica. Então, dentro desse ciclo avaliativo, sistemático, regular, que percebe o estudante, que considera as características dele, a gente precisa perceber essa totalidade de ações, né, se são ações importantes, relevantes. A gente precisa pensar nesse auxílio que a gente tem pessoal, né? Mas também o auxílio que a gente tem no ambiente propiciador de aprendizagem, que é a escola, né? Que é o contexto escolar. E a gente precisa pensar nos subsídios que a gente tem para a tomada de decisão, porque a gente vai precisar escolher, a gente vai precisar delimitar o que é que eu tenho de elemento, né, que vão fomentar o meu olhar, construir o meu olhar, por conseguinte, tomar as decisões para a minha prática. Então, dentro desse ciclo avaliativo, a gente tem momentos, né? Momentos de atividade em grupo, momento de atividades individuais, e aí o recreio também é um ambiente, é um momento onde a gente vai estar também avaliando, né, as questões socioafetivas. A gente tem as atividades extraclasse, as questões que acontecem fora da escola, e aí a gente tem diversos instrumentos que vão servir
para que a gente dinamize, para que a gente operacionalize esse processo, né? E aí a gente tem relatórios de observações, que a gente, em algumas situações, a gente chama de diário de bordo, né? Que vão estruturar de verdade o nosso estudo de caso, né? Que a gente possa construir um olhar para esse estudante. A gente tem os portfólios como um recurso importante, né, dentro de uma estratégia maior, né, de olhar para esse desenvolvimento inteiro desse estudante. E a gente tem as produções diárias, que acontecem na sala, que acontecem no recreio, né, que podem acontecer nos ambientes coletivos, que podem acontecer na sala de recursos, devem acontecer na sala de recursos de forma sistemática. Então, a gente tem momentos e a gente tem instrumentos dentro desse ciclo avaliativo, considerando aqueles aspectos que a gente viu anteriormente como aspectos delimitantes. Então, nesse processo de avaliação, a gente deve considerar os meios individuais, né? Quando a gente fala de meios individuais, a gente está se referindo às características, aos potenciais do estudante, às possibilidades, né? Às necessidades. Então, a gente precisa considerar esses meios individuais, perceber o estudante no seu processo, perceber o estudante a partir das suas possibilidades. Os recursos materiais, né? Quando a gente fala em estruturar uma dinâmica que vai propiciar o aprimoramento, o aprofundamento do nosso olhar para esse estudante, e isso é um momento de avaliação importante para que a gente selecione, para que a gente tome decisões, para que a gente faça escolhas. Então, a gente precisa de recursos materiais que façam sentido e que estejam coerentes com o nosso objetivo de avaliação, né? E que estejam coerentes com a necessidade que o estudante evidencia no seu dia a dia, porque o processo de avaliação ele se dá na medida em que a gente oferta. Tudo que a gente oferta vai gerar uma resposta, vai haver uma repercussão. E essa repercussão é elemento para a configuração do nosso processo de observação, de registro, de acompanhamento, né, de redimensionamento da prática. E tudo isso é avaliação. Os recursos ambientais, né? Então, estamos inseridos em um contexto que precipita descobertas, interações, novas aprendizagens, né? Sensações diferentes, emoções diferentes. Então, quais os recursos que esse ambiente de aprendizagem me dá e que eu posso me apropriar, né, considerando que nós somos oportunistas, nós professores somos todos oportunistas e a gente precisa ser oportunista para que a gente perceba, para que a gente adapte, para que a gente adeque esses recursos materiais que a gente tem disponíveis, né, para que a gente possa utilizar no dia a dia como mecanismo para a aprendizagem, gerando, propiciando experiências de aprendizagem e também sendo elemento indispensável, importante, mecanismo importante no processo de avaliação. Então, a gente precisa perceber esses recursos ambientais. Então, percebam que a gente trouxe aspectos muito específicos, né, para a avaliação do estudante com deficiência, mas se a gente perceber os detalhes desses aspectos pontuados que eu trouxe, a gente identifica que essa dinâmica, que esses aspectos, eles são indispensáveis para o processo de avaliação para qualquer estudante. Né? O que é importante a gente frisar e a gente manter muito vivo no nosso olhar é que a avaliação ela acontece de forma regular, ela acontece de forma sistemática. Na verdade, ela vai fazer com que a gente desenvolva dinâmicas, ela vai fazer com que a gente adeque o nosso olhar e também que a gente selecione recursos, que a gente construa estratégias que sejam significativas para o estudante acessar a escola, permanecer na escola, se desenvolver e fluir ao longo da vida. Né? Que os momentos de abstração possam ser generalizados na vida, no funcionamento do estudante fora da escola. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente volta para um segundo momento, falando de outras especificidades em relação à avaliação do estudante com deficiência intelectual. Tchau, tchau.